megalomania, como era a cidade subterrânea de Hitler, o nazista maldito que matou milhares de judeus e de muitas pessoas de várias religiões. E geralmente quando se fala em Hitler, só lembram só que ele matou judeus, mas não. Ele matava qualquer tipo de religioso que ele visse na frente, inclusive pessoas negras. Ele era racista. Me olhavam com curiosidade por trás de uma cerca, e eu esperava que o caminho me levasse até o complexo subterrâneo de Ozouka, quase na fronteira com a República Tcheca, mas estava perdido. A estrada estreita seguia ladeira abaixo, as rodas derrapando no gelo, como se o carro estivesse me avisando que não haveria jeito de retornar. Então segui em frente, e acabei encontrando, por sorte, que há pouco sinalização para quem quer visitar Ozouka, aos pés das montanhas Soui, o cartão postal da região. Os enigmas em torno do complexo subterrâneo vêm desde a Segunda Guerra, porque ele é parte de algo bem maior, o chamado Projeto Rising, gigantesco em alemão. Trata-se de uma série de grandes bunkers interconectados que juntos formariam uma verdadeira cidade debaixo da terra, com 35 quilômetros de área, quase 10 vezes a do bairro de Copacabana, no Rio, e capacidade para 20.000 pessoas. O lugar abrigaria fábricas de bombas que poderiam ser construídas lá embaixo a salvo dos bombardeios inimigos. E também receberia o equipamento necessário para a construção da bomba atômica nazista, aquela que, para a sorte do planeta Hitler, não conseguiu tirar do papel. Aquele maldito nazista teria matado bilhões de pessoas. A construção do complexo, com seus salões e túneis de interconexão, teve início em 1943 na Baixa Silésia, uma região da Polônia que antes da guerra e durante fazia parte da Alemanha. O encarregado do projeto foi o arquiteto Albert Speer, amigo pessoal do maldito Hitler e ministro da produção de armamentos do Terceiro Reich. As obras começaram simultaneamente em diferentes pontos das montanhas Soui. Há 7 pontos subterrâneos conhecidos, e o complexo de Ozouka é um dos maiores. O salão principal tem 8 metros de altura e está completamente revestido de cimento, mas ainda é amparado pelos suportes de madeira originais usados em sua construção, apodrecendo pela ação do tempo e da umidade no interior da caverna. Por ali ficam em exibição uniformes, máscaras de gás, armas, pás, picaretas, tudo abandonado às pressas enquanto o exército soviético se aproximava no começo de 1945, ao perceber que a guerra estava perdida. Aliás, Hitler emitiu o decreto Nero, ordenando a queima de documentos do Reich. Nisso, os documentos que detalhavam os planos para o complexo subterrâneo foram completamente destruídos. O que se sabe hoje é fruto do trabalho minucioso de historiadores. E o fato é que ainda há muito mistério envolvendo o projeto Rising. Escravos. A construção do complexo ficou a cargo de prisioneiros judeus. Eles vinham de um campo de concentração próximo. A composição das rochas das montanhas Soui, bem dura, permitia salões e túneis amplos. Por outro lado, dificultava o trabalho de escavação. A expectativa de vida de um trabalhador de Ozouka girava em torno de 4 meses. Estima-se que 13.000 judeus tenham trabalhado nas obras e que 5.000 tenham morrido. Em outra parte do complexo, dá para ver os caminhos que rodavam sobre trilhos, usados para tirar a terra e a pedra que iam sendo escavadas. Dá para imaginar as dificuldades que esses trabalhadores enfrentavam. O teto às vezes é baixo, comprovando a necessidade do uso de capacete, após quase 2 horas do claustrofóbico escuro úmido das cavernas. É inevitável sentir alívio ao avistar a luz do dia na saída do complexo subterrâneo. Saímos por um túnel diferente do que entramos, um pouco mais isolado da densa floresta da região, escorregando no gelo da trilha que levaria de volta ao estacionamento de Ozouka. O passeio termina com a impressão de que ainda há muito a se descobrir sobre o projeto Rising.
E há mesmo, baseado em correspondências de Albert Speer, historiadores estimam que apenas 10% dos túneis tenham sido descobertos até agora. Perfurar a Terra em busca de túneis ocultos sai caro, mais do que os orçamentos das universidades interessadas em pesquisar podem dar conta. Por essas grandes partes do trabalho de pesquisa feito, hoje é obra de expedições privadas de caça ao tesouro. São grupos que passam meses estudando mapas antigos e a topologia do terreno da Silésia, procurando pistas que possam indicar mais locais subterrâneos como saídas de dutos de ar. A busca deles é por artefatos valiosos que caíram nas mãos dos nazistas, como a Sala de Âmbar. Trata-se de um conjunto de paredes de âmbar e ouro, feitas no século XVIII, que os nazistas roubaram de um palácio próximo a São Petersburgo e que nunca mais foi visto. A obra de arte tem um valor estimado em 250 milhões. Outro tesouro que caçam por ali é uma espécie de Eldorado moderno, o lendário Trem do Ouro nazista. Seria um trem de 150 metros recheado de pedras preciosas, tapeçarias, obras de arte e, claro, ouro roubado das vítimas do Holocausto. Não há evidência alguma de que tal trem exista, menos ainda de que esteja oculto em túneis, jamais descobertos. Mesmo assim, não faltam expedições em busca dele. A última aconteceu em 2016 e contou até com o apoio do governo polonês, e deu em água. Bunker de todos os bunkers. Outro pedaço do projeto Rising é um complexo de túneis construídos bem debaixo do castelo Caxias, um palácio esplendoroso situado a 30 quilômetros da entrada de Osaka. 2 andares de galerias foram escavados debaixo do castelo, a mais de 60 metros de profundidade durante a guerra. O castelo Caxias estava sendo reformado para se tornar a residência de Adolf Hitler. O quarto, que viria a ser do líder austríaco, teria inclusive um elevador com acesso direto aos túneis. Isso reforça outra teoria sobre o propósito do projeto Rising. O que ele pudesse abrigar, todo o comando nazista, se fosse preciso, seria. O bunker de todos os bunkers pelo ritmo da construção. Acredita-se que se a guerra durasse mais 2 anos, o projeto Rising estaria funcionando a todo vapor, mas provavelmente as estruturas básicas poderiam começar a ser usadas bem antes disso. Em seu livro de memórias, o arquiteto Albert Speer diz que a preocupação do alto comando nazista com a própria sobrevivência chegava a níveis insanos, o que levava à criação de cada vez mais bunkers. É o caso do de Obersalzberg, outro complexo subterrâneo nazista aberto para visitação, só que perto da fronteira com a Áustria. Ele também nunca foi usado, mas fica perto de uma residência de Hitler. Ocupou de fato, pelo menos por algumas temporadas, a bela casa de Kesten, mas conhecida pelo apelido que as tropas aliadas deram para o imóvel, Ninho da Águia. Ninho, porque está fincada no topo do monte. Kesten, Hitler, porém não gostava muito do lugar, por ter medo de altura. De qualquer forma, já havia lá um bunker para ele, dado um insano senso de autopreservação diante de tudo isso. Chega a ser irônico que Hitler tenha morrido num bunker modesto, no centro de Berlim. O bunker do Führer não está aberto para visitação. Ele foi destruído pelos soviéticos de hoje. Acima dele fica o estacionamento de um prédio de apartamentos levantado na época da Alemanha Oriental. Há apenas uma placa nos arredores dizendo que Hitler morreu ali. Nada do glamour misterioso do projeto Rising, ou mesmo de Obersalzberg. Talvez seja melhor lembrarmos do nazismo juntamente assim. Não somos uma história que instiga a imaginação, mas como que ele realmente foi. Uma época fúnebre da história da humanidade. Uma época que foi marcada por um maldito. E onde fica o bunker? O complexo de bunkers do projeto Rising está encravado na Baixa Silésia, uma região da Polônia que antes e durante a Segunda Guerra fazia parte da Alemanha. Essa é a história dos bunkers, uma das histórias do maldito Hitler. O maldito que dizimou centenas de milhares de pessoas
e hoje, sem dúvida, arde no quinto dos infernos.